Dr. Clóvis, fica à vontade, se você precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Tá bom? Pessoal, aproveitem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, quero convidar a professora Ruth aqui, lá do núcleo, para falar umas palavrinhas para vocês. Nós somos uma empresa, eu sou advogado, nós somos uma empresa de palestra, coach e treinamentos. Estamos com uma parceria com o Núcleo de Educação nesse trabalho voluntário. Ok, para nós é uma alegria, né, ter essa parceria. Ao mesmo tempo de alegria, é um alívio, né? Porque como nós precisamos de pessoas que estejam disponíveis para nos ajudar, né? As maiores dificuldades estão aí, né? No mundo de hoje, né? Difícil para a gente educar os nossos filhos. O mundo de hoje está muito atropelado, né? Com muitas notícias, com muitos... enfim, com muitas coisas que aparecem por aí. E a cabeça dos nossos filhos não é a mesma que a gente tinha quando tinha a idade deles, né? O jeito de lidar com eles é muito diferente. E às vezes estressa a gente, e às vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente tem que pedir ajuda para os outros, né? E ainda bem que nós temos assim uma série de profissionais que estão estudando e estão se aperfeiçoando sobre esse manejo com os adolescentes, com as pessoas adultas, porque nós também precisamos muito disso, né? Então, quando o Dr. Clóvis apresentou a proposta lá no núcleo, a gente deu graças a Deus assim de ver uma proposta assim tão boa, e por isso que a gente convidou então vocês aqui, né? Não só para os alunos, mas também para nós, né? Para os adultos, para verificar algumas possibilidades de a gente estar lidando com os jovens, com os adolescentes, né? E conosco também, né? Por que não conosco, né? E é por isso então que a gente trouxe Dr. Clóvis aqui, né, para falar conosco, que a gente aproveite bem esse tempo, então, ok? Gente, boa noite novamente. Primeiro, explicar para vocês, nós temos esse projeto que iniciou fazendo palestra para as crianças e adolescentes, para a gente poder dar uma atenção e trazer eles para a realidade da vida, vamos falar assim. E com a professora Ruth e a Cris, coordenadora do núcleo, surgiu a ideia que realmente estava escapando de nós. Não adianta só trabalhar com as crianças, a gente precisa trabalhar com os pais. E aqui, em momento algum, nós vamos consertar alguém, de jeito nenhum. A gente trabalha com as crianças para trazer elas para a possibilidade que elas podem tudo que elas quiserem, para elas saberem os direitos delas, os deveres, né? A gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre abuso sexual, de forma leve, mas para elas se inteirarem. E aqui com os pais, a gente quer trabalhar no sentido seguinte: a vida judia demais da gente, certo? A vida judia demais. Então a gente está trazendo uma visão global de direitos, uma visão de deveres, mas o que a gente trabalha a fundo é o ser humano. Então eu espero de coração que cada um de vocês saia com alguma coisinha, uma sementinha que seja, que possa transformar a vida de vocês, o dia, a semana. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine o coração de cada um, para que vocês estejam abertos àquilo que Ele vai falar através de nós, certo? Pois não. Deixa eu só complementar uma coisa. Quando o Dr. Clóvis fala assim, a gente vai falar de suicídio e alguns outros temas, não pensem que a gente trouxe aqui uma receita para não acontecer isso. Que nós queremos fazer uma pequena reflexão para trazer uma esperança, né? Que nós possamos ter um pouquinho de esperança, né? De consertar essas situações, né? Porque tanto o suicídio, a drogadição, são temas muito importantes que nós sabemos que devem ser tratados por profissionais específicos, né? Alguém da área da saúde e tudo mais. O coach aqui, ele vai trabalhar com vocês no sentido da esperança, né? Nós não queremos mexer aí nas feridas de vocês e não poder depois conseguir, e nossas, né? E depois não conseguir curar, né?
somos especialistas. Então, a gente vai refletir. A parte que o Dr. Clóvis faz é uma reflexão, tá bom? É uma reflexão para a gente sentir esperança, que esse mundo tem esperança e que nós temos esperança também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Clóvis Teles, eu tenho 48 anos, sou natural de Bucarana, sou mentor e sócio com o Júnior que estava aqui na empresa Conexão que eu falei para vocês. Certo? Eu sou advogado, formado em 2005, eu tenho minha OAB de São Paulo, principal, e a outra aqui do Paraná. Eu tenho pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal também. Eu trabalho só na área criminal, não sei fazer separação. Faz 12 anos que eu só trabalho na área criminal. Eu possuo formação também em coach e em coach financeiro, em 2018. Aqui eu vou pedir para vocês, não é obrigatório, o que é isso daqui? É uma lista para quem quiser, A gente monta um grupo de WhatsApp ou de e-mail, a cada 15 dias, um mês, a gente fala de algum curso que a gente vai falar, ou a gente passa um vídeo edificante, alguma coisa no mesmo focado que vocês vão ver hoje aqui. Então, assim, só se desejar, coloca o nome ali, o telefone ou o e-mail, para a gente poder enviar algum material. E se a qualquer momento, pessoal, não quero mais, é só falar, a gente cancela também. Não é todo dia, não é aquela invasão que a gente faz, não. Tá? Então, atualmente, eu estou escrevendo um livro sobre o título provisório, O Ser Humano Tem Jeito. Então, só para vocês terem uma ideia, 12 anos trabalhando na área criminal. Só criminal. Eu estou escrevendo um livro que chama O Ser Humano Tem Jeito. Então, está bem claro que quem trabalha na área criminal só vê coisa ruim, e ainda assim está escrevendo um livro desse, então, no final, vocês vão entender que o ser humano tem jeito sim. Sou palestrante e treinador de pessoas também. Inicialmente, eu falei para vocês como eu sou hoje, certo? Como todo mundo sabe, a gente não nasce advogado, correto? Em 1998, esse rapaz alto aqui, esse nenenzinho pobre, sou eu. Tinha 28 anos nessa época. Eu trabalhava de garçom. Então, para que eu trago aquela parte de trás para cá? Para vocês entenderem assim, às vezes chega o advogado, advogado, o cara vai falar isso, aquilo, e não sou mais que ninguém. A única coisa que me difere de vocês aqui é a área que eu resolvi estudar, às vezes um pouco mais de estudo, porque a área exige um pouco mais de estudo, mas não sou mais que ninguém, mas também não sou menos que ninguém, certo? As mesmas dificuldades que vocês passam no seu dia a dia, eu passei de alguma forma diferente. Então nós somos todos interligados pela mesma energia e pela mesma força divina, vamos falar assim. Eu trabalhava de garçom, eu ganhava por semana, o equivalente hoje, a 35, 40 reais. Por que eu sei? Porque eu ganhava por semana, eu comprava uma caixa de leite com 12 litros de leite. Era o que eu ganhava por semana. Eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Não conseguia ser de jeito nenhum, morava no Mococa, interior de São Paulo. A minha então esposa, ela trabalhava no mesmo restaurante fazendo pizza. E a gente se alimentou 8 meses, 7, 8 meses com a ajuda da Igreja Católica, que eles forneciam cesta básica para a gente, que a situação era bem difícil. Para vocês terem uma ideia, nós morávamos daquela parede até aqui assim, mais ou menos, onde está essa senhora, mais ou menos desse tamanho, com um banheiro dentro, uma geladeira, 2 colchões solteiros no chão. Era eu, minha esposa, um filho de 7 anos e esse bebezinho de 6 meses. Gente, não é fácil. Às vezes a pessoa olha e não sabe a luta que vocês têm, não sabe a luta como é que chegou lá. Então, isso daqui a gente trabalha bastante com as crianças também. Eles olham a pessoa e falam assim, já nasceu daquele jeito. Não é. Sem luta, sem esforço, você não chega em lugar nenhum. Trabalhando nesse restaurante, uma das minhas funções era chegar por volta das 5 horas da tarde, eu ia lá para o lado do fundo e colocava os tambores de lixo. Eram 2 tambores de lixo. Vocês sabem que alimentos a gente tem que jogar fora, não pode doar, certo? Então tinha um saco de plástico, essas coisas, um saco de alimento, e eu colocava um saquinho menor, meio escondidinho ali. Por quê? Às vezes chegava a noite, a pessoa pedia 8, quero uma pizza de 8 pedaços. Ela comia 3, eu tinha que jogar fora o resto. Eu chegava lá, em vez de jogar no cesto, eu dentro daquela sacolinha. Porção de carne, porção grande, sobrava um pouquinho dentro da sacolinha. Chegávamos em casa, 1h, 1h30 da manhã, a minha esposa fazia uma panela de arroz, e aquela sobra
era a nossa única refeição do dia, antes da igreja começar a ajudar a gente. Então não foi fácil, tá? Onde a gente está, a gente valoriza. Boa noite, mas chega aí, faz favor. A gente valoriza, só que a vida vai mexendo com a gente, certo? Nessa época, deixa eu ver se tem outra foto. Nessa época, aqui do lado, a janela está ali, aqui do lado sentia um tanque, ficava lá de fora. Era a nossa pia de lavar louça e era o tanque também. Eu chegando do restaurante, entrava lá pelo fundo, né, à tarde, eram umas 3 horas da tarde, eu tinha ido lá para ver se tinha algum bico que servia almoço também, mas nunca me sobrava para servir almoço, era só à noite. Eu chegando em casa, vi meu filho mais velho, tinha uns 7, 8 anos, nesse tanque, com um copo de vitamina desse tamanho, com leite para metade. Ele estava na torneira mexendo. E eu vim de longe e já arrepiei com ele, porque o bebezinho ele só alimentava leite, só mamava. Eu vim e falei assim, William, você está louco? Você vai estragar o leite, rapaz, o que você está fazendo? Não vai nem beber e vai estragar o leite do outro ainda. Mas assim, eu estou falando leve, né? Na época, não era de Deus, vamos falar assim, eu já vim com as 4 patas na mão. E xingando ele foi fazendo assim. Eu falei, que você está louco? Fui para dar um tapa nele e disse, pai, sabe o que é? Assim, faz muito tempo que eu não tomo leite. Eu queria tomar um leite, só que eu sei que se eu tomar, vai faltar para a mamadeira dele. Então eu estou pondo de água para render. Ele já foi lá e pôs um Nescau, aquilo me quebrou no meio. Eu já estava numa situação que eu me sentia um lixo do ser humano. Por quê? Eu não tinha condição de prover um sustento para a minha família. Aí cheguei em casa e vi meu filho naquela situação. À noite, no mesmo dia, trabalhando no restaurante, eu servia um campo, assim, era uma varanda que dava para a rua. Chegou um pessoal, assim, bem apresentado, bonito, umas 4 moças e 2 rapazes. Aí eu, na educação, boa noite, senta aqui. Uma das moças falou assim, nossa, moça, você é muito educado, obrigado. Acabou com a minha noite. Um dos caras que estava ali já começou a me maltratar. Assim, o que esse cara acha que é? Acho que é bonitinho ficar agradando a mulher dos outros? Eu só fui educado, a única coisa que eu fiz. Aí ele pedia chope claro, eu levava, tá errado, é chope escuro que eu pedi, chama o gerente. Pede uma porção de picanha, eu levava, não, eu pedi batatinha. Mas foi a noite inteira. E o gerente chegou uma hora, ele perdeu o respeito comigo e falou assim, Cláudio, você vai ficar uns 4 meses trabalhando sem receber nada. O tanto de pedido errado que você está fazendo, eu virei e falei assim, Ricardo, acho que é o nome dele, nem eu. Assim, mas ele está me sacaneando. Ele falou assim, cala na frente de todo mundo. Eu falei, baixinho, ele está sacaneando. Ele falou assim, cala a sua boca. Aqui no meu restaurante, o freguês tem razão. Você está falando que você está errado, você está errado. Está errado 2 vezes ainda, você está batendo boca comigo. Aí já me xingou tudo quanto é nome ali. Eu baixei a cabeça, fui servindo a noite inteira. Um dia a hora que o pessoal ia embora. Pediram a conta, fui lá, fechei a conta, deu algumas notas de dinheiro de troco, né? Fui lá, recebi, falou que estava errado, deu uma dor de cabeça. Trouxe o troco para ele, algumas notas de dinheiro e R$4,20 em moedas. R$4,20 em moedas. Coloquei, ele falou um monte de barbaridade para mim, levantou e ficou para o lado de fora do restaurante, na calçada, conversando com as moças ali. As moças saíram e eu recolhendo a mesa. Ele virou para mim e falou assim, o garçomzinho, morto de fome, e jogou as moedas. Jogou, bateu em mim, bateu na mesa, caiu pro chão ali. Aí sabe o que eu fiz? Eu baixei, eu catei moedinha por moedinha. Aí já comecei a chorar, né? Catei moedinha por moedinha. E pensando, né? Por isso que eu sei que deu R$4,20, eu nunca esqueço. Eu falava assim, vai dar para comprar uns 3 litros de leite, uns 2, 3 litros de leite para o meu filho. Vai ficar uns 2 meses sem alimento, né? Foi o que eu fiz. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Boa noite. Ou fique à vontade. Por que eu estou falando isso para vocês? Como, se eu desse a oportunidade para cada um contar a sua história aqui, todo mundo ia se emocionar, porque cada um tem uma história de superação, um pouco mais, um pouco menos do que o outro. Mas com certeza vocês também passaram pela sensação do seguinte, tem momentos na vida da gente que Deus permite você ser chacoalhado, permite você levar umas gambadas para você sair da sua zona de conforto. Na outra noite, nessa mesma noite, indo embora, eu comentei com meu cunhado na época, o que tinha acontecido. Ele pegou, puxou de lado assim, estava frio, puxou uma jaqueta de flor de lado assim, e falou assim, vamos fazer uma fita. Vamos fazer uma fita que, louco, você não merece ser tratado assim não. Vamos fazer uma fita que você ganha 6 meses, você vai ganhar 1 hora, 40 minutos. E eu estava mexido por dentro. Boa noite. Entra aí, fica à vontade. Eu estava mexido com aquilo lá. E falar que não passou pela cabeça, passou sim.
Passou sim. Mas aí eu lembrei do meu filho, mais velho, tomando leite, lembrei do mais novo, que naquele dia lá já estava acabando o leite, não ia ter dinheiro para comprar, só tinha aqueles R$4,20. E aquilo lá mexeu comigo, e de repente, em certos momentos, ou você vai para o lado bem ou vai para o lado mal, certo? Eu, no desespero que eu tinha ali, eu liguei para minha mãe, eu morava em Mococa, no interior de São Paulo, minha mãe aqui em Jandai do Sul. Liguei para minha mãe e falei assim: mãe, me ensina a orar, me ensina a rezar. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu contei para ela, assim, me manda um terço aí e me ensina como é que reza. Para qualquer santo, até perdão a palavra, até para o capeta. Assim, porque eu estou para fazer uma bobagem. Minha mãe me ensinou, mandou os negócios lá, eu comecei, joelho no chão, primeira vez na minha vida, comecei a pedir, as coisas começaram a melhorar. Fui fazer minha faculdade, foi difícil pra caramba para poder me formar, isso é uma outra oportunidade que eu conto para vocês. Mas o importante, o que é? O que eu estou falando para vocês, para a gente criar uma conexão, certo? Para vocês verem que aqui não está um cara que se acha, um cara que é mais espiritual. Pelo contrário, aqui tem muitas pessoas aqui que são muito mais espirituais, até financeiramente bem-sucedidas do que eu. Mas o que a gente traz para vocês é essa experiência. E isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente fala para os filhos de vocês na palestra que a gente trabalha nas escolas. E o que me fez ir para o lado do bem foi uma professora, Ieda de Jandai, que nessa época aqui da dificuldade, ela veio na minha mente e era a única. Eu dava trabalho na escola, não dava trabalho. E ela chegava em mim e falava assim: Clóvis, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que vai se dar bem, você é inteligente. Eu não escutava isso de ninguém, eu só escutava lá embaixo. E veio aquela professora e onde foi que me motivou a voltar a estudar, e a gente está onde está hoje, certo? Com essa pequena introdução, para vocês saberem o profissional que está aqui e o ser humano, nós vamos tratar juntos do tema aqui, que é as dificuldades da família moderna, e debater com vocês as questões dos alunos. Eu peço a gente ver o seguinte: eu gosto de falar muito, vocês já perceberam. Mas, por favor, qualquer dúvida, Clóvis, mas, igual, foi nessa sala que a gente estava, um aluno levantou: como é que você defende bandido? A gente está para responder. Qualquer dúvida que vocês tiverem: Clóvis, mas por quê? Como você chegou nesse raciocínio? Como você entende isso? Por favor, aqui a gente está para conversar, certo? Então vamos lá, fiquem à vontade. Mas se eu atrapalhar aqui, você fala. Família moderna. Nós vamos tratar aqui dos males que comprometem os nossos filhos, enquanto nossos filhos em casa e na escola também. Hoje em dia todo mundo sabe, a separação do casal, acho que dependendo da escola, 80%, 70%, em Apucarana a gente foi lá, o diretor falou para a gente que acho que era quase 90% dos alunos eram filhos de pais separados, casados com outras famílias que formaram ali. A geração mais nova talvez não sente tanto, certo? Porque eles estão criados para estar todo mundo igual. Todo mundo é filho de pais separados, então não sente tanto. Mas algumas crianças, alguns adolescentes ainda trazem graves problemas por causa de uma separação mal direcionada, vamos falar assim. Aquele caso em que os pais não conversam. Os pais separaram e um quer matar o outro, um quer ver o outro. Na hora que o filho vai, o pai vai falar mal da mãe, na hora que vai perto da mãe, não vai falar mal do pai. Então gera transtornos enormes, e por incrível que pareça. Quando eu estou na delegacia ou no presídio, eu gosto de conversar com os presos, eu entro na mente deles o seguinte: falo assim, olha, eu sou advogado, estou fazendo mestrado, eu preciso entender o que te trouxe aqui. Né? Aí não, eu sou ruim, eu sou isso, aí você vai puxando. Você vai puxando. Não justifica o erro que a pessoa cometeu para estar preso. Certo? Mas vou falar para vocês, por incrível que pareça, 95% é falta de família. E não é falta de família, pai, mãe. Às vezes tem o pai, tem a mãe, mas teve um cara, ele tinha matado acho que umas 6 pessoas. E era ladrão de banco, ladrão disso, daquilo. O cara chorou que nem neném, depois de uns 20 minutos de conversa, falando que, assim, poxa, meu pai nunca me chamou para jogar uma bola. Meu pai colocava as crianças da rua assim, no joelho dele para conversar, e nunca me colocou no joelho para conversar comigo. Então, só para vocês verem a diferença que faz, e eu faço aqui minha culpa também. Eu acho que na correria do dia a dia a gente deixa de dar atenção para os filhos, e pode ser um disparador junto com outras circunstâncias que leve para uma situação mal resolvida. Falta de atenção, que é isso que a gente acabou de falar. Prostituição. Gente, é um mal
Isso daqui é um mal moderno, vamos falar. Em algumas escolas, tem uma sobrinha minha lá de Apucarana que queria comprar um celular, desses mais novos aí. A mãe fez ela fazer tapete, fez ela fazer artesanato, fez ela fazer um monte de coisa e juntar o dinheirinho lá, acho que foi uns 7, 8 meses para comprar o celularzinho que ela queria. E um dia a gente conversando assim na roda ali familiar, ela falou, não, Maria, você ralou, né? E ela é muito boazinha. Eu falei assim, mas você parece que não está feliz? Ela falou, não, tio, eu comprei. Mas sabe o que é? Eu falei, então dá raiva. Eu falei, mas por quê? Assim, tem umas amigas minhas lá da escola, ela sai com um carro, no outro dia ela está com um iPhone. O iPhone custa 3 mil, 4 mil. Eu falei, mas como que ela sai? Vai fazer programa. Então, assim, tá um absurdo. Mal de novela, mal de sociedade, o que quer que seja, que banalizou o seguinte, os adolescentes, às vezes a gente pai, a gente não vê, certo? Mas entre eles ali, não, eu vou sair ali, né? A maioria adulta, eu vou dar uma rapidinha ali, eu vou ganhar um celular. Olha que absurdo que está isso aí. É uma prostituição, gera doença, gera transtorno. A pessoa, dependendo da cidade, do tamanho da cidade, ela dificilmente vai conseguir um rapaz decente para poder namorar, casar. E se casar, vai trazer aquele transtorno psicológico que ela adquiriu nessa fase de prostituição e vai causar um dano enorme na família que ela ainda vai vir a fazer. Então, é uma atenção especial para nós pais. Às vezes, a gente não vê um mal que eu falo, né? Às vezes, a gente não vê no filho da gente, mas a gente vê no outro. Então, vamos, família, um cuidar do outro. Entendeu? Para ser o pai. Né? A gente tem que chegar e falar, pessoal, tá? Uma conversa, cuida da sua filha. Porque assim, antigamente, as pessoas, eu lembro que o filho era pequenininho, ele falava assim, pai, eu não gosto de morar aqui em Jandai. Por quê, filho? A todo lugar que eu vou, o povo fala assim, não, filho, todo mundo cuida da gente, a polícia cuida da gente, o cara do posto cuida da gente, é o que está faltando hoje em dia. Nós, sociedade, formar uma família na defesa dos nossos filhos. Um cuidar do filho do outro, vamos falar assim, sem fofocar. É diferente fofocar do que cuidar de chamar a atenção para poder melhorar. Drogas, todo mundo sabe. Cerca de 80 a 90% dos casos que vão parar na delegacia são oriundos de droga. Não é só o tráfico. É o drogado que furta para poder comprar droga. É o outro que mata a esposa, mata o marido lá em decorrência do uso ou da falta de droga. Então, é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado. E o suicídio, como a gente já tratou em faculdade, em Jandai, tem um tempo atrás, teve um surto grande. As crianças, não sei o que dá na cabeça, mas aquele negócio de talvez modinha, talvez chamar atenção, mas não tem como, gente, nós como pais, a criança, ela pede socorro. A criança pede socorro. Vários casos, não vou falar todos, de crianças que se suicidaram ou que chegaram a tentar contra a própria vida, em análise, em conversa com os pais, conversa com os familiares, ela deu sinais de que ela estava precisando. E é diferente, porque nós temos uma idade seguinte, eu pelo menos era assim, eu creio que a maioria também. Se eu tivesse chateadinho, eu não quero, hoje é celular, mas na minha época era um boneco Falcon, que tinha assim, que era um boneco de massa. Eu quero um negócio daquele lá, mas não tem dinheiro, estou chateado, meu pai não tem dinheiro para comprar, meu pai não tem carro, eu só queria que meu pai tivesse um carro para eu poder ir lá e lavar o carro no final de semana. Só isso que eu queria, meu pai não tinha. Né? Se eu ficasse revoltado, eu ia levar uma coça, é capaz de quebrar meus dentes, quebrar uma perna, quebrar um braço, a gente ia levar. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia, sim. E eu falo que eu errei com meu filho nesse ponto. Quando ele era pequeno, eu eduquei ele do jeito que vinha, do jeito que eu fui educado. Não, Paulo, era essa tocar. Só que hoje em dia está difícil. Hoje em dia, se você faz isso, não vou falar 100%, mas se você faz isso, você está instigando a criança a cometer algum ato extremo. Pois não, professor? Preciso intervir Com certeza. um pouquinho aqui, né, te ajudar. Sempre vai ajudar. Realmente o assunto de depressão, suicídio é muito complicado, né? Ontem mesmo eu tive esse meu dia bem complicado. Nós tivemos uma adolescente de 13 anos lá em Arapucas que suicidou-se, né? Uma menina linda, muito linda, acabou com a vida dela, né? E a gente fica assim preocupado, o que a gente pode estar fazendo, né? Mas eu quero deixar aqui um recado, né?
receber esses sinais, e nós temos o danado do celular, que ele está informando, inclusive alguns até informam como fazer isso, né? Uma grande maioria ensina isso, e às vezes nós não temos acesso. Só que uma coisa que vocês precisam ter acesso, porque quem compra o celular para os filhos são vocês. Então o celular é de vocês. Vocês têm o direito de verificar o que é que está acontecendo lá no celular. Mas o que eu quero colocar aqui em relação a isso é que nós temos profissionais específicos para tratar desse assunto, né? Quem são os profissionais que cuidam disso? Tanto do suicídio quanto da prevenção, né? São os profissionais da saúde, né? Quem é que nós temos aqui em Cambira? Nós temos o CAPS aqui em Cambira. São os profissionais adequados para trabalhar com isso, tá bom? Não deixem de procurar quando precisarem. E ontem lá na escola a professora perguntou assim, quem é que já teve ideia de suicidar-se? Sabe quantos alunos levantaram a mão? Ela estava com eles num espaço, assim, que era até um espaço da prefeitura, e ela perguntou quem é que já tinha tido ideia. Sabe quantos alunos? Tinha 120 mais ou menos lá, assistindo a fala dela, né? Todos levantaram a mão, todos. Aquilo me arrepiou, sabe? Me arrepiou de verificar que todos levantaram a mão. Tá, o que é que nós temos que pensar? Nós temos que procurar os profissionais adequados. E escola tem que fazer isso também. Nós temos que orientar vocês não para procurar qualquer atendimento. O atendimento é na saúde mental. Saúde mental tem o CAPS ou tem o postinho, né, a UBS da localidade. Nós temos que procurar esses profissionais para ajudar a gente. Tá bom? Só isso. Assim como o professor, alguém tiver alguma dúvida, quiser agregar na palestra, por favor, tá? Aqui não é só uma via, não. A gente precisa da participação. Como combater esses males? Como a professora já comentou, existem os profissionais adequados, certo? Para auxiliar nós como pais, nós como professores e pessoas da sociedade. Aqui a gente quer trazer uma diferenciação para vocês do seguinte: antes de qualquer profissional, você precisa trabalhar você mesmo, certo? Existem pais, que eu já ouvi falar, mas psicólogo é frescura, aqui é uma chinelada já resolve, entendeu? É o que eu estava falando para vocês. Antigamente era assim, hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque a cadeia está cheia de pessoas que precisavam de um psicólogo, precisavam de uma atenção, não tiveram, e cemitérios também estão cheios. Entendeu? Então, aqui o que nós vamos fazer nessa palestra de hoje, nós vamos dar um norte para vocês, mas a intenção é trabalhar vocês primeiro, certo? Mostrar que o auxílio que o filho precisa tem que partir primeiro dos pais, correto? Como a gente trata disso? Quais os princípios que você que está aqui traz consigo? Certo? Aqui é uma reflexão que nós vamos fazer. Eu vou jogar várias perguntas, várias questões, que ninguém precisa levantar a mão e responder, mas raciocínio. Isso daqui é para você está aqui num trabalho que chama, como se fosse um coaching group. Nós estamos tratando, às vezes a gente vai falar alguma coisa aqui, com um foco a pessoa vai sair mexida em outro sentido. Certo? E é essa que é a intenção. É que cause alguma coisa dentro de vocês, que vocês percebam onde precisa melhorar, como pai, como ser humano, e para o bem de vocês, em primeiro lugar, e depois para os filhos também. Então, necessário, quais princípios que você traz consigo? O que eu falo de princípios? É cristão? Não é cristão? O pai tinha uma tocada de só chegar e descer a chinela ali e não conversar? Isso vai se replicar para o seu filho? Você está replicando isso para o seu filho? Ou você está dando atenção? Porque quando nós pais não damos atenção para os nossos filhos, não conversamos, não escutamos, o traficante lá fora dá. Entendeu? O Gênesis
gerenciador de prostituta, o gerenciador de programa, ele dá atenção que a gente não dá. Até os celulares estão dando, né? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é você, outra forma de você trabalhar é ser o autor da sua história. O que isso quer dizer? Certo? São dois tipos de pessoas. Aquela que chega em casa do trabalho cansada, fala, toma, quando o filho é criança, né? Toma um brinquedinho, toma isso, vai para lá. É normal, assim, nos dias de hoje, né? Vai para lá por quê? Porque eu estou cansado e não quero encheção de saco. Certo? Aí a criança está brincando, você liga uma novela, liga algum programa, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa. Você não está sendo o autor da sua história. Você está deixando a TV, está deixando o celular, está deixando um brinquedo, alguma coisa ser o autor da sua história. Para o seu filho, ele olha você, entendeu? Ele não vai prestar atenção no que está na TV, ele vai prestar atenção no seu movimento como ser humano. Então, meu pai chega, tá, então quando a gente quer conversar com uma pessoa, dá alguma coisinha para ela e joga para lá, você está cansado. Tá, eu quero conversar com meu pai, ele ligou a TV, então tem que prestar atenção na TV. Ele vai replicar tudo que você faz na vida dele, e a hora que ele crescer, casar, tiver filho, com os filhos dele, e assim vai indo. Certo? Então, seja o autor da sua história. Como eu faço isso? Gerencie seus pensamentos e suas atitudes. É o que a gente acabou de falar. Tem que tomar cuidado com aquilo que você está fazendo na frente do seu filho. Sabe por que eu não faço separação de casal? Claro que tem várias pessoas que têm um dom, uma habilidade para aquela coisa, um chamado para determinadas coisas. Me dói demais. Eu prefiro chegar num lugar, o cara fala assim, não, eu matei mesmo, eu fiz, e eu vou preso, eu vou pegar 30 anos. Prefiro trabalhar com esse tipo de gente do que um casal que vai separar. Que vai separar, leva uma criança junto, às vezes 2, 3 aninhos lá. Que o pai é um pinguço, que o cara é isso, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. E a criança fica assim. Só filmando, e tudo que ela aprender na vida inteira dela, tudo que ela aprender na vida, 80% é aquilo que ela está escutando ali. Por quê? O exemplo, o modelo é o pai e a mãe. Entendeu? Então me dói, ela não está com a cabeça de um do outro, bater assim e falar assim, presta atenção na criança. Se não tem jeito, vai separar, não leva a criança, deixa com a avó, deixa com alguém. Entendeu? Então, isso que é gerenciar pensamentos e atitudes. Reedite sua história. Se você, até agora, a gente está conversando, você pescou alguma coisa, mas eu não digo que é erro, né? Mas eu ajo assim, nesse sentido que esse cara falou aí, eu ajo assim com o meu filho. Entendeu? Reedite, você pode a qualquer momento, está com 20, com 30, 40, 60 anos, você pode reeditar, você pode pegar e falar assim, agora eu vou mudar. Entendeu? O meu filho tem 20 anos, o mais novo agora. Hoje eu fui levar ele no aeroporto, que ele está indo para a Espanha e vai morar com a mãe dele lá. Então eu estou aqui em pé por Deus, porque a gente cria filho para o mundo. Na verdade, eu me dou super bem com a mãe dele, certo? Ela é minha esposa, virou minha amiga, me dou super bem, não tenho o que falar, certo? Mas não vai dar para mim falar assim, filho, vem cá, quero te dar um abraço. Ir lá e olhar e falar assim, filho, está precisando de alguma coisa? Entendeu? Então assim, a gente tem que reeditar a história da gente. Eu errei muito com ele, Nesse caminho que eu fiz com ele hoje até Londrina para levar ele no aeroporto, porque a gente não conversou em 20 anos, a gente conversou em 50 minutos de viagem. Então, tanto eu quanto ele, a gente conseguiu ter essa conversa. Nos 45 do segundo tempo. Certo? Nos 45 do segundo tempo. E quantos pais que perdem seus filhos, ou quantos filhos que perdem seus pais, que não conseguem ter 45 minutos daqui e não vindo para poder conversar? Entendeu? Então, vamos prestar atenção no que acontece ao nosso redor e, se necessário, reedite a sua história. Outra forma de você melhorar como pai, como mãe, como ser humano, é exercitar a arte de ouvir e a arte de falar. É o que a gente comentou lá no começo. E eu falo aqui, gente, eu não sou um expert. O cara me ensinar como é que é a família. Não, eu estou aprendendo junto com vocês. Certo? Tem algumas palestras que alguns pais não conversam, não trocam ideia, mas na hora que acaba, às vezes, falam, Cláudio, é assim, eu agi assim, então a gente acaba aprendendo também. Certo? Mas uma coisa que eu errei muito, e a maioria de nós pais erram, é nisso daqui, a arte de ouvir e a arte de falar. Certa vez, faz um ano e pouco, eu estava no escritório, e a gente mexe com bucho o dia inteiro. Né? Advogado criminal é só bucho, só problema dos outros. Então, estou lá no escritório trabalhando, vem aqui, meu filho, pai, ele trabalhava comigo no escritório,
Chegou e falou, pai, eu queria te mostrar um negócio no celular. Eu falei, não, agora não, agora eu estou trabalhando. Inúmeras vezes isso aconteceu, mas muitas, nem tem jeito de mensurar. Mas foi a única vez que eu falei isso para ele. Eu falei assim, não, falei, agora não. Aí eu olhei para ele. Eu olhei para ele e falei assim. E saiu. Cortou meu coração. Só que eu na hora não entendi, porque eu estava meio. Eu falei assim, né? Aí eu comecei a observar o meu filho. Certo? Ele já vinha de um relacionamento que os pais eram separados. Eu sou casado, né? Eu morava com a mãe dele, agora eu sou casado. Casei com uma pessoa maravilhosa, espetacular, trata ele super bem, certo? Só que ele se sentia sozinho. Por quê? Todo mundo, minha família toda acolhia ele, menos eu. Menos eu. Então, quando eu percebi isso, o que eu falei? Eu vou trabalhar essa situação. Aí, eu coloquei em casa, tem um pote do celular. A gente chega, eu e minha esposa, entrou dentro de casa, do lado de cima, assim, tem um pote, hoje está até cheio de bala na lista. Tem que pegar a folha cheia de bala, mas não é para encher de bala. A gente chega e põe o celular lá. Põe o celular. Por quê? Só vai, quem está com urgência vai ligar para mim. O meu celular fica ligado 24 horas. Eu sou preso 2 horas da manhã, eu estou correndo. Né? Só ligo. Por quê? Eu sentava de um lado, minha esposa do outro e meu filho no quarto. Cada um no seu celular. Cada um no seu celular. Aí, com esse fato do meu filho, eu prestei atenção, falei assim, eu preciso escutar. Então, o que eu coloquei? A hora que ele chega, eu podia estar fazendo o que fosse. Você, pai, quer fazer um negócio? Peraí, vou colocar o celular lá. Fala, meu filho. A reação dele, todas as vezes depois que eu fiz isso. Pai, eu preciso falar uma coisa, eu estou de saco cheio, estou tão nervoso. Peraí. Aí já olhava assim, eu colocava assim. Fala, meu filho. Ele mudava a fisionomia na hora. Ele fazia assim. Só faltava falar assim, meu pai está me escutando. Só isso. A arte de dialogar e a arte de escutar. Às vezes, mais escutar do que dialogar. E a gente tem que contemplar e comemorar cada vitória. Certo? Cada fase, cada momento, cada sucesso do nosso filho, só tirava 4. Mas eu quero que você tire 10. Tirou 5, filho. Nossa, filho. Beleza, você quebrou seu recorde, mas vamos buscar o 10, vamos buscar o 9, entendeu? Eu falo isso também por causa de mim, por causa dos meus erros. Filho, poxa, você é filho de advogado, cara, como é que você não tira 3 na prova? Arte, como é que você pode ser desse jeito? E olha o erro que eu fazia, mas você é burro, como é que você tira em arte, rapaz, só fazer um desenho? E foi várias vezes. Um dia conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, não tem jeito. Você não consegue fazer um negócio, já estava com uns 16 anos, 15, 16 anos. Você não consegue fazer um desenho, né? Minha mãe deu risada. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou assim, é igualzinho você. Eu falei assim, você me dava trabalho em arte também. Eu falei, que coisa, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Eu cheguei nele e falei assim, filho do céu, descobri uma coisa, que eu era péssimo, eu era pior que você. Ele deu risada. Eu falei, nossa, mas você é um artista perto de mim, cara. Mas não falei com intenção de trabalhar ele. Falei que surgiu naturalmente. Na próxima boletim já melhorou, já veio com 6. Por quê? Eu superei meu pai, sou melhor que ele. Aí, que bobagem. Entendeu? Então, uma coisa legal. O que a gente faz? Às vezes os filhos fazem alguma coisa para chamar a atenção da gente. Eu estou trabalhando aqui, pai, estou lavando o carro. Rapaz, olha, essa roda, só você para lavar mesmo. Porque eu não consigo. Eu tenho uma dor nas costas, às vezes quando ele era pequenininho, queria lavar, mas não fazia nada. Assim, filho, ó, as rodas é comigo. E lá ele saía, agora eu vou jogar bola. Aí lá eu lavava, porque lavava nem o narizinho dele. Mas estava lá, ele sai feliz, tipo assim, eu servi para alguma coisa. Então a gente tem que dar uma atenção especial, comemorar cada vitória dos nossos filhos e nossas também. Ter disciplina e principalmente sonhos. Como eu falei para vocês no começo, os nossos filhos, eles têm como heróis nós, o pai e a mãe. O avô, às vezes não tem pai e mãe, né, já faleceu, está trabalhando, fica fora. O avô, esses são os heróis nossos. Por incrível que pareça, por mais que tenha celular, por mais que tenha um traficante, por mais que tenha isso, os heróis dos nossos filhos somos nós. E o que eles esperam na gente. Você tem disciplina? Disciplina o que é? Eu não tinha. Eu trabalhava, às vezes chegava 1 hora, 2 horas da manhã em casa, a esposa estava ainda lavando no restaurante, eu dormia, eu tinha que levar ele na escola, meu querido. Eu acordava ali 7 horas, ele me chamava, pai, vai dormir, não vamos na escola hoje não, o pai está cansado. Eu não tinha disciplina. Aí o meu filho cresceu,
Por mais que eu tentei consertar, ele acha que estudar não é bom. Tipo assim, ele fala para mim hoje com 20 anos, não terminou o segundo grau, com 20 anos. Ele fala assim, rapaz, estudar, quem estuda não tem tempo de ganhar dinheiro. Ele fala isso para mim. Minha mãe falou que eu falava a mesma coisa, só que eu tinha terminado o segundo grau. Então, eles replicam, eles veem o que a gente faz. Ele viu que eu não tinha disciplina, então ele não teve disciplina. Eu fui ter disciplina com 30 anos, 30 e poucos anos. E de ver a água bater na bunda, eu tive que aprender a nadar. Entendeu? Porque eu não tive um espelho de pai para eu poder me espelhar. Principalmente sonhos. Vocês têm sonhos? Conversa com os filhos, fala assim, filho, o pai quer comprar um trator, nossa, mas está difícil, o pai quer ir viajar para a praia. Sonho, entendeu? Fala assim, nossa, eu preciso, não é pagar conta não é sonho, pagar conta é obrigação. Entendeu? Tem que sonhar, A gente tem sonhos, por quê? Se você não tem sonhos, seu filho não vai ter. Ele vai crescer achando que a vida é acordar, trabalhar, pagar conta, casar, ter filho e morrer. E a vida não é só isso, a vida é plena, a vida é para a gente viver de uma forma plena. Dificuldades todos nós vamos ter, só que nós temos, eu falo que nós temos a centelha divina, ou seja, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então a gente tem o poder em nossas mãos para a gente viver de forma mais plena, só que é difícil, todos sabem. Né? Mas você tem sonhos, você divide com os filhos, e isso é importante. E se você errar, começa novamente. Estou falando para vocês, vou fazer 49 anos. Hoje cedo, era 3h30 da manhã, eu estava indo lá, eu estava consertando, estava começando de novo. Tudo são escolhas e decisões. Tudo na vida da gente são escolhas e decisões que geram consequências. Certo? Mandei aprender meu filho. Eu fui criado mais ou menos assim. Um dia eu apareci em casa com um carrinho pequenininho. Meu pai conhecido. Não, onde que é esse carrinho? Morava em Vaiporã, 1974, 70 e pouco. Não sei, meu amigo me emprestou, vai lá e devolve. Eu tinha óculos. O pai falou assim, vai lá e devolve. Eu falei, não, mas vai lá e devolve. Cheguei na frente da casa do menino, mirei assim, joguei o coisinho, levei para trás, meu pai estava na esquina. Aí levei tanta bicuda, você tem que ser certo, você tem que isso, você tem que aquilo. Né? Então eu fui criado nessa tocada. E o que acontece? A gente replica. Só que Deus é tão bom comigo que eu vou falar a verdade. Até nos erros meus, Ele me ajuda a crescer, me ajuda a aprender e cuida da minha família. Meu filho com 15 anos estava estudando no Rui Barbosa. E eu, na minha época, a gente fazia coleção de canivete, tinha uma faca do Rambo, tinha umas facas do Rambo, tinha um monte de coisa. Nunca deu problema, nunca foi crime, nunca deu dor de cabeça nenhuma. Certo? Meu filho gostava de uma faca, gostava de um canivete, e tinha coleção de canivete. E eu olhava e falei, nossa filho, na minha época não tinha essa, olha que massa. Não. E um dia ele apareceu com uma lá e falou assim, uma quinta-feira. Eu falei assim, filho, nunca saí de casa com isso daí. Não, pai, isso aqui é só aqui em casa. Eu falei, só você presta atenção, nunca. Na sexta-feira, eram 11 horas, 11 e pouquinho, me ligaram para o Rui Barbosa. Aí um erro que eu falo assim, Clóvis, o senhor pai do Felipe, o senhor comparece aqui no Rui Barbosa com urgência? As pernas já banqueou, né? O que aconteceu? Na hora que o senhor chegar aqui, fala. Não, fala já falou que é urgência, eu vou aí, eu vou para o hospital, para onde que eu vou? Eu já sou meio, já gosto de saber. Não, vem aqui. Aí cheguei lá, não, aí ela falou, que seu filho está com uma faca aqui na escola. Nossa, já ceguei. Já sabia qual era a faca. Já ceguei, já sabia para que era. Aí cheguei, ele estava lá, já estava chorando, tremendo, chorando. E ele falou assim, filho, o que o pai falou? O senhor falou que não era para trazer, não sei o quê. Aí a diretora falou assim, não, pai, você fica tranquilo, é que um amiguinho viu, então a gente ficou preocupado. Eu falei, tá, assim, você quer ser tratado igual bandido, você vai ser tratado igual bandido. Aí eu liguei na PM, mandei a PM vir, buscou ele, colocou ele no banco de trás, ali onde ficam os bandidos, levou para a PM, escuta, professor, levou para a PM, chegou lá, o delegado amigo meu, não, isso daí não dá nada não. Eu falei, vai dar. Assim, vai dar. Ele quer ser bandidinho, ele vai ser tratado igual bandido. Assim, por quê? Eu tenho um problema sério com psicólogos, vamos falar assim. Por quê? A gente perde a mão, como eu perdi a mão nesse sentido, entre ajudar ou passar a mão na cabeça.
certo? A gente tem que ter um equilíbrio. Nesse ponto, eu fui desequilibrado, vamos falar assim. Ele foi para a delegacia, eu falei com o delegado falou assim, não, próximo, daí eu vou ser amigo nosso, pode ir embora. Eu falei, não, assim, o senhor deixa ele aí, faz favor. Aí, falou, mas nós vamos fechar a delegacia. Eu falei assim, deixa ele aí. Né? Aí eu fiquei numa sala e ele ficou lá, o horário do almoço inteiro da delegacia, eu fiquei por lá de fora. Aí saí, a Magda veio e falou assim, próximo, pode dar um susto nele, pode. Filho, mas seu pai é advogado, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Você tem que ter juízo na sua vida. Não, porque eu nunca mais vou fazer nada errado. Aí saí dali, fui no promotor, falei assim, doutor, aconteceu isso? Não, você vai ficar sossegado, doutor Luiz Fernando. Daí não vai dar nada. Eu falei, dá, por favor, faz dar. Ele trabalhou 6 meses no caminhão de lixo, na Jandai. Por quê? Porque ele cometeu um ato infracional. Tem que aprender, porque se você tem uma atitude errada, você vai pagar aquela atitude errada. Aí vocês falam para mim, assim, Clóvis, mas resolveu? Se você errar, começa de novo. Aparentemente resolveu. Aí ele começou a trabalhar num lugar aí, né, trabalhava lá no escritório comigo, negócio de telemarketing, isso aqui, já com 18 para 19 anos. Me ligou uma hora lá e vi que ele estava esquisito. Né? Já vi que ele estava esquisito. Eu cheguei lá, resumindo a conversa, ele desviou cerca de 15 mil da empresa. Da empresa dele, que ele chega com o Marco, teu filho, o que você fez com esse dinheiro? Está usando droga? Eu falei assim, não, eu vi que ele saía toda noite, pai, eu vou comer lanche, eu vou cumprir um texto, cumprir uma coisa, né? Tá, falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, da outra vez o pai foi radical, mas dessa vez vamos ser mais normal. O seu patrão é muito gente boa, trabalha com caramba, nós vamos montar no carro agora e vamos lá falar para ele. Não, mas o que vai acontecer? Eu falei assim, ó, provavelmente ele vai te denunciar, você vai responder um processo criminal, provavelmente você vai ter que devolver o dinheiro, provavelmente você vai ser despedido com justa causa. E você dificilmente vai arrumar o serviço aqui. Mas não tem um jeito? Não tem jeito. Eu falei assim, ó, eu perdoo o que você fez porque você chegou e me falou. Sou muito feliz por você ter confiado em mim, certo? Só que você cometeu um erro. Vamos falar com o patrão dele. O patrão dele foi super gente boa, falou que gostava dele, só queria que ele devolvesse o dinheiro. Resumindo, parcelou em não sei quantas vezes lá de R$300, 70 vezes, não sei quantas vezes, fizeram um acordo lá. Aí os patrões dele falaram, o senhor avaliza? Eu falei, não, eu não avalizo ninguém não, não foi eu que errei. Assim, aí eu vou avalizar, o que acontece? Ele não paga, quem vai ter que pagar sou eu. Assim, ele já era tudo, porque eu, por mim, falei para o patrão dele, por mim você levar ele na justiça. Denuncia ele vai responder o processo, vai e boa. Entendeu? Um dos erros que eu vejo como advogado da maioria dos filhos que estão presos lá, o que é? É a falta de saber que tem responsabilidade. Entendeu? E isso eu demorei. O que acontece? É nos erros pequenos. Os erros pequenos a gente corrige, chama atenção, fala assim, tem consequência. Mostrar para a criança que tem consequência, para ela crescer sabendo que vai ter consequência. E eu prefiro 1000 vezes buscar meu filho numa igreja do que na delegacia. Entendeu? Então, assim, essa experiência que eu estou trazendo para vocês, houve, da minha parte, uma falta de equilíbrio. Eu podia ter causado um trauma nele. Quando levou ele algemado lá, quando levou ele isso tudo. Na minha época, funcionaria. O meu pai, talvez, só o cacete já funcionou. Às vezes, levar de corintiano funcionava, mas hoje em dia não funciona. Eu dei muita sorte, que Deus abençoe e não aconteceu nada pior com ele. Entendeu? Mas são erros. Errou, começa novamente. Todos nós temos essa oportunidade. Na vida a gente vai ter problemas, oportunidades e desafios. Como eu falei para vocês, tudo é uma questão de ponto de vista. Às vezes o que é problema para um pai, para o outro vai ser uma solução, para o outro é uma oportunidade de se aproximar do filho. Às vezes alguma determinada situação vai ser um problema, mas ele vai te trazer mais perto do seu filho. O desafio de nós pais é fazer diferente e fazer a diferença. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho, pai. Se você já está tarde, eu vou tentar passar mais rápido para não cansar. Meu pai foi diagnosticado com a doença rara e degenerativa que ia matar em 90 dias. Na hora que a gente recebeu o diagnóstico, minha mãe começando a chorar, xingar tudo, gritar. E meu pai na nossa frente, parado, normal, sereno. E eu comecei a xingar meu pai. Eu falei, pai, por que você não está chorando? Por que você não está chorando? E ele falou, olha para mim, meu filho. E a única coisa que eu pensava é, como é que eu vou olhar para a pessoa que eu mais amo no mundo, sabendo que ela vai morrer?
E eu não consegui olhar. Meu pai me segurou e falou, olha para mim. E aí eu olhei, e ele falou, se você soubesse que hoje era o último dia da sua vida, você ia passar chorando. E aí eu e minha mãe ficamos parados. Eu falei, pai, você não pode morrer. Ele falou, meu filho, todo mundo vai morrer. Eu falei, pai, mas todo mundo vai morrer. E a gente, o que a gente vai fazer? Ele só respondeu, viver. E eu falei para ele, tá bom, pai, então você tem que me prometer uma coisa. E ele escreveu o quê? Você não pode morrer. Só que aí a doença tentou impedir meu pai de viver. E colocou ele, tirou a capacidade dele de andar. E colocou ele na cadeira de rodas. Eu tenho um último sonho. E eu perguntei, qual que é, pai? Ele escreveu, eu quero ver o mar pela última vez. A única coisa que passava na minha cabeça era, talvez o amor seja isso. Fazer loucuras, fazer o improvável, o impossível virar possível. E eu separei 3 momentos da viagem para vocês verem. O início, o meio e o fim. No dia 23 de agosto de 2015, meu pai faleceu. Os médicos tinham dado 90 dias. Meu pai viveu por mais de 1095. Eu resolvi contar um pouquinho dessa história aqui, porque eu vejo o mundo distorcendo, complicando demais as coisas. Fica com alguém que faz isso, que te dê aquilo. E todas essas regras e exigências são criadas pela cabeça. O amor é criado aqui dentro, no coração. O resto todo é ilusão. A pessoa que você ama só precisa que você passe pela confiança, que esteja ao lado dela nas suas escolhas e que principalmente dê a ela esperança. Esse é o meu primeiro pedido. Dê o seu tempo para a pessoa que você ama. Muita gente acha que é fácil eu pedir isso porque acha que a minha relação com meu pai é perfeita. E não existe nada perfeito no mundo. Eu e meu pai éramos cheios de defeitos, nós seres humanos somos cheios de defeitos. Quantas vezes meu pai entrou no meu quarto e eu falei, pai, me deixa em paz, estou tocando guitarra. Pai, me deixa em paz, estou jogando videogame. E sabe o que ele fazia? Ele sorria. Eu tratava ele mal e ele sorria. Ele rebatia minha raiva, minha impaciência com amor. E foi isso que ele me ensinou. Quando alguém que a gente ama nos tratar mal, em vez de tratar mal de volta, dê o seu amor. Porque o amor é a única forma capaz de transformar o mundo e as pessoas. O meu pai me transformou, ele me salvou. Ele nunca desistiu de mim. E esse é o meu último pedido. Nunca desista da pessoa que você ama. Fique com Deus. Obrigado. A única forma capaz de transformar o mundo e as pessoas, o amor. Com isso, a gente tem que refletir o seguinte, nós como pais, nós estamos amando realmente nossos filhos. Em algum momento nós estamos desistindo deles, desistindo da educação, passando para o Estado, passando para a escola, deixa que a escola se vira. Hoje em dia a gente escuta muito isso. Essa escola tem que se virar. Ah, que está com nota baixa, que está com falta de educação, a escola que se vira. Uma reflexão só para nós podermos chegar mais a um ponto. Posso olhar? Não esqueci de marcar. Já vou adiantar um pouquinho, eu sei que está todo mundo um pouquinho cansado. Ó, na vida nós precisamos nos manter inspirados e motivados. Motivação é aquilo que vem de dentro, certo? Aonde está a minha motivação? Como eu falei para vocês lá no início, que eu chegava em casa e via meu filho ali passando necessidade de querer tomar leite, as pessoas jogando as coisas em mim, partiu aqui de dentro, certa vontade de mudar. Só que o fator externo veio, óbvio, veio de fora. A minha motivação veio nessa situação. Então, é interessante você se perguntar aonde está a sua motivação. O que move nós como pessoas, nós como seres humanos? O que faz a gente levantar cedo de casa? Acordar cedo da cama, levantar cedo da cama e acordar e sair de casa cedo. É o despertador ou é a vontade de procurar algo melhor, uma vontade de ser um ser humano melhor, uma vontade de prover alguma coisa melhor para os nossos filhos? Pai, qual o seu objetivo de vida e qual o seu objetivo profissional? Seu filho está vendo isso daí. Entendeu? Se você acorda cedo, hoje vamos levar, hoje é segunda é do mesmo jeito, o filho está vendo isso daí.
Objetivo profissional. Qual é o seu objetivo profissional? Às vezes, aqui nós temos pessoas mais idade também, que já trabalhou, não tem tempo de estudar, às vezes não teve estudo. Mas qual o objetivo profissional do seu filho? Você quer que ele siga a sua carreira, tome conta do sítio, tome conta do comércio? É um objetivo, mas tem que ficar claro que você precisa do seu filho, e se ele quiser uma outra carreira, ele está disposto, você está disposto a ajudar que ele prossiga. Aqui é uma frase que eu não gosto nem um pouco. Quando alguém fala para mim assim, você não vai conseguir. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que pegam e falam assim, eu não vou conseguir mesmo. Eu sou um lixo. Igual eu era quando eu trabalhava lá naquele restaurante. Hoje em dia, se eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu nem quero fazer. Às vezes eu vou fazer isso daqui, aí vem alguém e fala assim, você não vai conseguir. Meu irmão, aí sai de baixo. Aí sai de baixo que eu vou fazer. Eu não gosto que aponte o dedo para mim e fale que eu não vou conseguir. Porque todo mundo é capaz. E eu não sou menos que ninguém. Não sou mais que ninguém, mas também não sou menos que ninguém. Certo? Descobrir a sua motivação correta te colocará no caminho certo para a realização dos seus sonhos. E a inspiração? Inspiração é aquilo que vem de fora. Certo? Em quem você tem se inspirado? O seu filho, provavelmente, em algum momento da vida dele, se ele for mais adulto, não, mas quando é criancinha, a inspiração dele é o pai. Meu pai é pedreiro, é uma profissão abençoada, é uma profissão lícita. Eu quero ser pedreiro. O pai é polícia, eu quero ser polícia. O pai é agricultor, eu quero ser agricultor. O primeiro herói dele, o primeiro espelho é o pai, a mãe. Entendeu? Então, assim, agora nós, como pais, em quem nós temos nos inspirado? Isso é muito importante, porque essas escolhas, essas decisões, elas vão determinar a vários caminhos. A decisão é sua, elas vão te levar a vários caminhos, certo? Nós podemos escolher em quem nós vamos nos inspirar. Ou seja, se a situação não está boa, se você está com alguma necessidade, algum problema, eu preciso voltar a estudar, se inspira em quem? Quem que é o seu amigo que voltou a estudar e está se dando bem? Mas eu sou agricultor e eu quero prosperar aqui na minha cultura. Quem que é o cara que está fazendo aquilo lá que você faz, que é o melhor? Cola nele, se inspira nele. Isso daí se chama modelagem. Modelagem é você pegar alguém que já deu certo e copiar ele. Copiar tudo que ele faz. O que ele faz? Em qualquer área da sua vida você pode usar a modelagem para se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor. Certo? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente algumas pessoas em quem eu me inspiro. Esse rapaz chama Thiago Brunet. Ele é coach, ele é pastor, ele é empresário, ele tem uma empresa de curso, faz palestra também. E esse cara teve um papel importante na minha vida espiritual. Eu tenho crescido muito assistindo as palestras dele e aplicando na minha vida. E isso eu uso hoje em dia, essa inspiração. Thiago Brunet, ou Roberto Navarro. Esse cara é um dos donos da XP, Investimentos em São Paulo. E houve uma fase da minha vida que eu tinha um problema sério com dinheiro. Eu não sabia quanto entrava, não sabia quanto saía, eu não sabia nada. Eu era um desastre de dinheiro. Então, o que eu precisava? De alguém que é expert, alguém que é o melhor naquela área. Certo? Eu fui fazer um curso com ele em São Paulo de coach e me destravou um monte de coisa, um monte de situação que me ajudou, pela primeira vez na minha vida, eu ter um dinheirinho guardado. Eu nunca tive. Então, o que eu precisei? Eu fui lá, se eu vou fazer sozinho, eu já estou com 48, se eu fui ano passado, ano retrasado, se eu vou fazer sozinho, eu ia levar 10 anos para aprender o que eu sei hoje, sendo que em 3, 4 dias com ele me destravou, me mostrou um monte de coisa que me aprimorou e eu pude melhorar nessa área. Aqui todo mundo conhece Ayrton Senna da Silva, foi a minha inspiração lá no meados de 1980. Eu não queria ser corredor de Fórmula 1, nada. Eu me inspirava nele por quê? Porque ele era simplesmente o melhor em tudo que ele fazia. Não existia eu fazer mais ou menos. Ou ele fazia bem feito, ou eu fazia bem feito. Né? Segunda que vocês vão ouvir... A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja papai, mamãe, vovô, vovó, criança ou adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Uma
Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória com o piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Faça tudo com muito amor e muita fé em Deus. Então, gente, o que eu quero tentar ensinar assim, que vocês despertem pelo seguinte: pega a pessoa que é top naquilo que você quer, a pessoa que você admira, entendeu? Eu coloquei o Ayrton Senna, porque a gente, intimidade, a gente tem uma história assim de superação bacana, e eu me inspiro bastante nele, mas qual que é a dica disso tudo que ele falou? Faça com amor, e com fé em Deus. Amor e fé em Deus. Então, gente, a gente pode tudo, mas você tem que se empenhar e você tem que fazer com amor e com fé em Deus. Como conseguir o que você quer, realmente quer? Eu vou passar ali rapidinho já por causa da hora, tá, gente? Para a gente saber o que a gente quer, primeiro a gente tem que perguntar o que a gente quer ou o que a gente não quer. Tem pessoas que não sabem o que quer da vida. Tem gente, a minha esposa era assim. Eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Entendeu? A minha ideia, quando eu comecei a estudar direito, o que era? Eu não sabia o que eu queria direito, só que uma coisa eu sabia. Assim, eu não quero ser preso. Eu andei vendo nas cadeias na época lá, eu falei assim, olha, eu não quero ser preso. Eu não sabia o que eu queria, mas o que eu não queria, eu sabia. É uma dica. Outra pergunta importante para você saber o que realmente você quer, se vai ser bom para a sua vida ou não, é respondendo isso daí. Por que eu quero isso ou por que eu não quero isso? Vai te ajudar ou vai te prejudicar? Às vezes a gente quer, eu quero comprar um carro, Tá, por que você quer isso? Porque eu quero fazer inveja para o vizinho. Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Mas eu quero um carro por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso disso. Coloque para você os porquês, responda para você saber se aquilo que você realmente quer é necessário e vai te fazer bem. Permita-se ir além do poder lhe será dado. Ninguém pode chegar para vocês, nem mesmo vocês, e falar assim, você não pode, você é incompetente, você não consegue. Você tem que permitir ir além, na sua profissão, em casa, e a qualquer momento que você tiver, se permita mais. Não se contente com um pouco. O que eu falo não é financeiramente, pode ser também financeiramente, mas não permita amar mais ou menos. Não permita abraçar seu filho mais ou menos. Não permita olhar para o seu pai e falar assim, meu pai não me abraçou, não vou abraçar ele. Permita-se ir além um pouco, que o poder lhe será dado em todas as áreas da sua vida. Teve uma certa época da vida que eu conheci um advogado e ele me contou uma história de uma criança. Essa criança ela nasceu com um problema cerebral, tinha uma mancha no cérebro, e o cérebro tinha uma doença que ele crescia maior do que a caixa craniana, certo? E foi falado para a mãe dele o seguinte, sua mãe, dificilmente essa criança vai chegar aos 12 anos de idade. E se chegar, aí o cérebro vai acompanhar um crescimento normal e ela vai ter uma vida normal. Essa criança sentia muita dor de cabeça, batia a cabeça na parede violentamente para ver se parava aquela dor dentro da cabeça dela, fazia elétrico, tomava Gardenal, tinha uns xiliques lá, não sei como é que fala, acesso, na minha época falava acesso, tinha uns acessos na escola. Com 6 para 7 anos ela teve reumatismo no sangue, uma doença que vai dando nas juntas, e em estado avançado ela chega no coração que pode vir a dar parada cardíaca. Essa criança estava internada no hospital, o médico, tem médicos e médicos, né? O médico chamou a mãe na porta, em vez de chamar para fora, chamou na porta achando que a criança estava dormindo. E ele falou para a mãe, não está regredindo, já alcançou todas as juntas e se chegar no coração, a senhora sabe, vai dar parada cardíaca, a senhora vai perder seu filho. A mãe fechou a porta, mas a criança já tinha ouvido isso daí.
certo? Dos 8 aos 10 anos de idade, essa criança foi abusada sexualmente na escola. Com 12 anos de idade para 13 anos, essa criança teve hepatite B, uma doença que dá no fígado e é coxada. Por causa do problema de reumatismo, era mais uma conversa com a mãe, provavelmente você vai perder seu filho, porque se der um choque lá, não sei como é que é, o fígado estoura e vai dar hemorragia, a criança vai morrer, certo? E essa criança, aí esse advogado não teve mais contato com ele. Aí, conversando, ele falou para mim, professor, você lembra daquele caso? Eu falei, não, lembro. Ele falou assim, rapaz, se eu te contar, aí eu falo para vocês, com essa história, dava um trabalho danado na escola, não parava na escola. Uma vez ele falou para mim no colégio das irmãs, ele discutiu com a irmã, saiu dando bicuda na irmã, foi expulso do coleginho, mas porque ele tinha problema de dor de cabeça, então talvez pudesse ser isso. Agora eu pergunto para vocês aqui, pela experiência de vida que nós temos todos aqui, qual o fim que vocês acham que teve uma criança dessa? Que deve estar adulto hoje em dia, se é que chegou adulto hoje em dia. O que o senhor acha que aconteceu com uma criança dessa? Que cresceu com esse histórico de vida? Cresceu com remorso, né? Com remorso? E você, moça? Às vezes ele pode ter melhorado, né? E ter sido uma pessoa boa. Sim, vamos acreditar no ser humano. Em outro lugar, aqui nessa sala aqui, um falou para mim que tinha virado bandido, outro que tinha se matado. Quem acredita aqui que teve um mal ruim, um fim ruim, uma pessoa dessa, que seria justificado, né? Se a pessoa se matasse, se a pessoa virasse bandido. Entendeu? Mas eu falo para vocês o seguinte, essa pessoa está aqui na frente de vocês. Eu contei para vocês de 1998 até aqui, foi da época que eu trabalhava de garçom até os dias de hoje. Esse aluno problemático que eu estou contando para vocês foi da minha fase que eu nasci até os meus 16 anos de idade. Então, eu não sei o que cada um aqui passou, o que o filho de vocês, cada um tenha passado, ou esteja passando. Eu sei que uma coisa que eu trago comigo, o que você faz com a informação que você recebe é o que determina como é que vai ser o seu futuro. Certo? Com relação ao abuso, eu não lembrava. Eu tinha um problema, eu ia no banheiro dos homens para fazer xixi, tem aquele coxinho assim, eu não conseguia. Se chegasse um cara do meu lado fazer xixi, eu não conseguia. Eu tinha que ir no banheiro, trancar a porta, ficar quietinho, fazer xixi. Se entrasse alguém, isso com 40 anos de idade, se entrasse alguém no banheiro para ligar a torneira, eu já não conseguia. E havia irmão, em todo esse lugar, eu tinha um dos vários problemas que eu tinha e não sabia por quê. Aí eu fui fazer esse curso de coach há 2 anos atrás. Aí lá a gente trabalha, para a gente poder aplicar, a gente trabalha com a gente mesmo. E naquele trabalho eu entendi o porquê de vários problemas que eu tinha de comportamento, de mente que eu tinha. Era por causa dos abusos nessa idade. E o cérebro da gente ele é tão perfeito que quando você sofre um trauma, para ele te poupar de ficar sofrendo aquilo lá direto, ele corta, ele bloqueia aquele período. Então, assim, eu não tinha lembrança dos meus 8 anos de Natal, aniversário, se eu estava com meu pai, se eu estava com minha mãe. Não tinha lembrança nenhuma, simplesmente eu não lembrava. Porque o cérebro apagou as situações de abuso para não poder sofrer relembrando isso. Então, nesse curso que eu fiz, isso veio à tona, essas lembranças todas, foi feito um tratamento ali com os profissionais que estavam ali. Então, assim, não me atinge nada, não sou mais homem que ninguém, não sou menos homem que ninguém, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa resolvida. Na época eu falava assim, não vou falar isso para ninguém. Nossa, ninguém nunca vai saber disso. Cheguei em casa e já falei com a minha esposa, ela falou um negócio bacana. Assim, Anjos, você já parou para prestar atenção? Você está falando nas escolas. Imagina o tanto de criança que está passando o que você passou. Imagina um adulto que passou o que você passou, mas não se recorda. Né? Então, com os exemplos de vida, e quando está resolvido dentro de mim, a gente procura bater forte nas escolas com relação às crianças, para elas falarem se estão sofrendo abuso, para elas não se calarem, para elas pedirem ajuda. E se aconteceu, não é motivo para suicídio, não é motivo para tirar a própria vida. Esse sou eu. Meu filho ali foi para a Espanha hoje, um tanto assim maior que eu. Minha esposa amada, meu tudo.
a gente faz melhor a cada dia. O meu filho mais velho está em Belo Horizonte, é advogado, tem 25 anos, ganha umas 18 vezes mais que eu. Estou louco para arrumar uma boquinha para mim, uma bichinha ruim. Assim, não, pai, fica aí que você não dá conta de cidade grande. E esse sou eu. Quem é você? Que história vocês têm contado da sua própria história? A hora que você senta para contar para o filho, filho, na época do pai era sofrido, era isso, entendeu? Com certeza não é só as coisas boas, as coisas ruins, as lutas também, no momento certo, de acordo com a idade da criança, você deve falar. Deve falar para ele poder entender o futuro, para ele poder entender as próprias atitudes dele. Aqui eu vou passar bem rapidinho. Vocês, com certeza, se não descobriram ainda, vão descobrir que chega nos 40 anos, 40 e pouquinho anos, começa a dar um comichão aqui dentro. Se você não descobriu a sua missão de vida, aquele incômodo que te faz o dia inteiro, você fala assim, nossa, mas você está bem em casa, está bem no serviço, está bem na igreja, está bem com os filhos, mas tem algo que te incomoda. Aquilo é o seu chamado, aquilo é a sua missão de vida que você ainda não descobriu. Como que eu sei que eu descobri? Você acorda 4 horas de manhã, boa, assim, nossa, eu vou fazer aquilo, é o seu chamado. A pessoa te liga 2 horas da manhã, fala assim, Cláudio, vem cá que eu preciso disso. Você vai sem xingar, é o seu chamado. Você descobriu, você vai ser muito feliz. Então é necessário descobrir a missão de vida. Qual frase te identifica? O que eu falei para vocês, o que nós estamos falando de nós mesmos? O que nós estamos falando para os nossos filhos? Às vezes está fazendo alguma coisa, mas seu pai é burro mesmo, seu pai não consegue fazer isso. Seu filho está vendo, ele vai falar assim, meu pai é um burro, se ele está falando que é burro, ele é burro. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Medo. Diversas fases da nossa vida, quando a gente era criança, na época do filho de vocês que estava na palestra aqui, o receio nosso, o que era? A loira do banheiro. Era o medo, era a loira do banheiro, o homem do saco. A gente vai crescendo, os medos vão mudando. Com 19, 20 anos, o medo é de não conseguir um serviço. Aí pega com 30, 40, o medo é de não conseguir pagar a conta. Então vai indo. Em determinado momento, tem os medinhos bobos, e tem algum tipo de medo, algum tipo de situação que te bloqueia, que te empata, que te impede de subir um próximo nível. Se você está estudando, terminou o 2º grau, você mas eu vou ter que fazer um vestibular, não sei se tem vestibular ainda, vou ter que fazer um vestibular, mas se eu não dou conta, aquele receio seu, você tem que superar para quê? Você passou, você vai fazer uma faculdade, você vai conseguir estudar, né? Então, existem certos medos que nos bloqueiam. E como foi dito pela professora aqui um pouco antes, em determinadas situações a gente vai precisar de um apoio profissional. Se eu estou com receio de educar o meu filho, não estou entendendo, busca um profissional adequado na área, psicólogo, não faz igual eu fiz, já chega, chama a polícia, manda na traseira do caminhão e leva. Podia dar certo, podia dar errado, entendeu? A gente precisa de certos profissionais para nos ajudar. Aqui eu conto a história de Davi e Golias, que todo mundo penso que já conhece, que é a história bíblica. O Davi, ele era um rapazinho que devia ter uns 14 anos de idade, certo? Ele era mirradinho. Houve uma batalha entre os reinos e um rei chegou e falou assim, vou dar o meu Golias aqui. Um cara devia ter uns 3 metros de altura, um tarugo fortão ali, puxava arado nas costas, o bicho era forte. Colocou ele e falou assim, quem vencer a batalha leva o reino, para poupar as outras tribos, os outros pessoal, para não haver muitas mortes. Ninguém queria enfrentar o Golias. Aí o Davi, um rapazinho raquítico lá, falou assim, eu vou lá. O que o Davi fazia? Ele era pastor. A função dele, o que era? Pastorear ovelhas. Ele cuidava. Ele tinha um estilinguinho, tem um nome certo, não lembro agora. Os lobos chegavam perto, ele acertava na cabeça do lobo, o lobo ia embora. Ele era bom naquilo que ele fazia. Aí nessa luta que teve ali, ele foi caminhando, o rei foi falando para ele, só você vai precisar de uma espada, de uma espada pesada. Você vai precisar de uma roupa, de uma armadura. Foi colocando, e ele foi fazendo assim. E foi raspando a espada, e o Golias lá, só olhando. Aí o que o Davi fez? Assim, quer saber de uma coisa? Ele arrancou tudo de lado, foi jogando de lado, falou assim, eu vou com aquilo que eu sei fazer de melhor. Ele foi só com o estilinguinho dele, derrubou e matou o Golias. O que isso traz para nós? Davi não olhou para as suas impossibilidades quando enfrentou Golias, mas olhou para o seu Deus, que era maior do que todas as dificuldades. E é assim que vocês, nós pais, precisamos nos ver.
pois é assim que Deus nos vê, ou seja, grandes, pois o Espírito do Senhor está dentro de nós, e isso que nos faz fortes. Outro ensinamento que a gente tira, às vezes o seu vizinho, ele é bom em determinadas atitudes, né? Eu posso citar exemplo de campo, porque a gente tem bastante agricultor, trabalha bastante nessa área. Às vezes o cara é bom naquele maquinário, aí você fala, nossa, o cara está rendendo a plantação dele, vou comprar um negócio daquele, vou trabalhar, e você não funciona, não sabe manejar aquilo. Então, com certeza, o ensinamento que a gente traz aqui é o seguinte: trabalhe com aquilo que você sabe fazer. Aquilo que você sabe fazer de melhor é o seu dom. Então, se você colocar um maquinário, algo que potencialize, você vai render muito mais do que o vizinho. Aqui eu vou trazer para vocês, rapidinho, um videozinho de um problema que eu tinha. Um medo que eu tinha de avião. Como que eu superei esse medo? Encarados de frente. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Quem me segue sabe do problema que eu tenho de avião. E hoje, nós estamos aqui no aeródromo, em Londrina, e vamos pular de paraquedas. Vamos encarar de frente. Eu cheguei em determinado momento da minha carreira profissional, eu perdi muito, mas muito trabalho por conta de que eu não viajava de avião, certo? Foi me bloqueando, foi me travando financeiramente, e eu tive o apoio do instrutor, o melhor paraquedista de Londrina, para poder destravar esse medo. Isso foi o ano passado. Depois desse dia, eu tive mais de 35 convites para trabalhar, para palestrar em todo lugar do Brasil. Eu tenho ido porque eu consegui superar o meu maior medo até então. Mas eu superei com a ajuda de um profissional. Se eu vou pular sozinho de paraquedas, eu ia me esborrachar, eu ia puxar a cordinha. Então o ensinamento que eu quero trazer para vocês é esse. Independente do medo que você tem, da situação que você passa, procure um profissional daquela área para ele poder te ajudar. Sozinho a gente não consegue, gente. Sozinho. Deus colocou Adão e Eva lá, e depois foi colocando os filhos lá, que foi dando problema, mas para quê? A gente tem que viver em sociedade. Nós somos seres humanos que vivemos em sociedade. Qual o seu medo que te impede de seguir em diante? Aqui já estamos caminhando para o final. Façam, eu vou falar para quem está no fundo, que às vezes não enxerga, esse questionamento para vocês irem embora refletindo isso. Certo? Você, como pai, como mãe, como ser humano, por que você merece viver? Não precisa responder, só pense. Por que você merece viver? Ah, eu mereço viver porque eu tenho que cuidar do meu filho. Você está cuidando? Eu tenho que cuidar do meu pai. Você está cuidando? Se você tivesse 3 minutos de vida, se alguém te ligasse agora, assim, como é que você chama? Luana, ó, aqui é do céu, então só te avisando que você tem 3 minutos de vida, tá? O que você ia fazer? Você ia ligar para casa, na rua, fecha a janela que vai chover. Você ia ligar para o seu filho, ou ia correr atrás do seu pai que faz tempo que você não vê, que você não conversa, ia dar um abraço nele. Ia pedir desculpa para sua irmã que faz tempo que você não teve um desentendimento. Com essa simples pergunta, de tudo aqui que vocês levarem, se levar só isso daqui, você já vai resolver metade dos problemas que te impactam na sua vida, que é o que realmente valoriza, o que realmente importa na nossa vida. Vamos supor que não teve a pergunta, mas que você faleceu. Quem seriam as 6 pessoas que você desejaria que estivesse segurando a alça do seu caixão? Meu filho? Ah, mas eu sou obrigado com meu filho não ia. Meu pai? Ah, mas meu pai já foi, e mesmo que ele estivesse vivo, ele não ia. Aqui é um exercício que a gente faz, dificilmente as pessoas conseguem colocar os 6 nomes. Mas os nomes que colocam aqui são as pessoas mais importantes na sua vida. Se você colocar aqui, fala assim, ó, é meu pai, minha mãe, meu irmão, um amigo, que é a pessoa que mais se importa na sua vida. Fazendo esse simples exercício. E quando você for, o que você vai deixar de legado quando você morrer?
Legado não é herança, gente. Legado é algo que vai fazer mais. Vamos supor, você inspirou uma pessoa a fazer um exemplo que eu gosto de falar, vereador, prefeito, um legado. Assim, uma pessoa daqui 30 anos vai estar passando lá e falar assim, nossa, aquele cara fez isso, deixou esse ensinamento. A professora Ieda, que foi a professora que me falou lá atrás, assim, ó, Cláudio, você vai ser alguém na vida. Quando todo mundo falava que eu era um burro, que eu era um nada, ela olhava para mim na sala, eu quebrando tudo, eu dando trabalho, ela vinha sentada assim e falava assim, Cláudio, vem cá. Ela brincava, eu falei, vem, né? Já em casa, vamos fechando, vai ser aqui também. Mas só, deixa eu falar uma coisa para você. De todo mundo aqui são mais inteligentes. Eu ficava todo cheio. Com certeza não era, né? Mas e ela falava, e depois eu comecei a reparar o quê? Durante o ano, ela sentava com o outro lá no fundo, eu falei, essa professora fala isso para todo mundo. Mas o que aconteceu? Eu peguei, eu falei assim, eu sou inteligente, ficou lá dentro, parei, terminei o segundo grau, não fiz mais nada, aí lá em Mococa, quando o outro chamou eu para saltar, eu lembrei da professora. Ela falou que eu sou inteligente, ela falou que eu posso tudo que eu quiser. Então, gente, isso é uma professora, certo? Meus pais eram separados, são separados, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu fui criado com a minha avó tinha uns 70 anos, ela foi criada assim, oi filho, oi neto, tudo bem? Pau. Bolacha, era o jeito dela, amo ela, não tem mágoa nenhuma. Eu apanhava de ferro, eu apanhava de borracha, eu apanhava de cabeça, apanhava onde eu passava a mão assim, eu apanhava. Entendeu? Então, o que a gente precisa saber? Qual o legado? Mas ela deixou um legado para mim. A minha avó era super amorosa, por incrível que pareça, era super amorosa. Ela se doava para a família. E eu trago isso comigo. Minha mãe, na época, não entendia, que ela só trabalhava. Só trabalhava. Mas por quê? Porque ela queria o melhor para mim. Entendeu? E nós, como pais, nós falamos isso para o filho, assim, filho, você é inteligente, você vai ser o que você quiser. Se eu tivesse com a minha atual esposa, a gente não conseguiu ter filhos ainda. Mas se Deus abençoasse e a gente tivesse filhos, nossa. Ainda hoje fui falando com meu filho, falei assim, filho, se o pai hoje tivesse a mente que eu tinha antes, né, quantas vezes eu deixei falar para ele, você sai para lá, seu bobo, que meu pai falava que era bobo, entendeu? Então assim, quantas oportunidades a gente tem de poder chegar no filho da gente e falar assim, ó, você é inteligente. Eu tive que escutar isso de uma professora, minha mãe, coitada, ela falava, mas ela trabalhava demais, né? Meu pai era separado, morava em outra cidade, fui buscar ele agora faz um ano, porque ele tem 80 anos, então a gente foi buscar ele em Minas para morar com a gente aqui perto, que vai morrer sozinho lá. Mas seu pai destratou, você fala assim, mas é meu pai. Está na Bíblia, honre pai e mãe. Pode não concordar com aquilo que ele fez para você, ou para sua mãe, ou para o seu irmão, mas é seu pai, honre e respeite. E a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Deixar o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. E aqui terminou. Eu peço a Deus que conceda graça para todos vocês. Agradeço a atenção. Vou chamar a professora Ruth para fazer alguns apontamentos e dizer para vocês o seguinte. Foram mais de 200 pessoas que o professor ali chamou, convidou. Tem aqui acho que umas 40 pessoas. Está aqui quem tem que estar. Mas como assim? Assim, todos vocês têm afazeres, todos vocês têm as esposas comida para fazer, os pais algum trabalho para falar, cuidado com o filho. Ainda assim, algo tocou em vocês para vocês virem aqui hoje. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês vai levar alguma coisinha. E o que for bom, o que serviu para vocês, passa para frente. Passa para frente. É igual eu falo, comento com a professora, é um projeto que nós temos de doação, nós temos nossa empresa que tem curso, tem palestras que são pagas. Esse projeto com o núcleo de educação, é um projeto de doação. Por quê? Porque nós acreditamos no ser humano. Nós acreditamos que assim, talvez algum erro que eu cometi aqui, vocês vão chegar em casa e falar para o filho, pô, pai te ama. Não espera o filho de vocês ir embora. Para dar um abraço, para falar que é importante para vocês. E Deus o livre, não espera o filho morrer para chegar e falar para ele, na beira do caixão. Eu tenho um amigo meu que não consegue abraçar os filhos dele. Mora lá em Marechal Rondon. Eu chego, abraço os filhos dele, ele fica olhando assim. O que foi, James? Nossa, eu acho tão bacana quando você chega e abraça meus filhos.
É massa, né, velho? Assistir ao amigo, né? Tem que ser um abraço. Mas por quê? Sabe, meu pai não me abraçava. Coitado, nenhum motivo pra você abraçar seu filho. Só que é um bloqueio que tem, coitado, que ele faz uns 5 anos que eu tive essa conversa com ele, agora ele consegue fazer assim no filho dele. Ô filho, tudo bom? Meu pai chega e faz favor, professor, levanta um pouquinho. Meu pai tem 80 anos, eu ia visitar ele lá em Minas, eu chegava assim, só meu pai ia para abraçar ele e fazer assim. Vem para abraçar, professor. Aparecendo. Só para mim me programar, quando que você vai embora? Ai. Mas era o jeitão dele, a minha irmã não vai. A minha irmã fala assim, que eu não vou, não para, que a gente já chega lá e fala que hora que nós vamos embora. Eu falo assim, minha irmã, a gente tem que fazer o nosso papel de filho. Eu chego, ele vem dar a mão, eu já tiro a mão de lá, dou um golpe de judô nele, abraço ele, dou um beijo na careca dele, ele faz assim, o olho enche d'água. É a parte nossa que a gente tem que fazer. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai melhorar muito a vida com o filho, a vida com o pai. Beleza, gente? Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Chegue em casa, vai ser uma tarefa de casa. Vim um careca lá que eu dar uma palestra, lá, para me dar um beijo em você e falar que isso é muito importante para mim. Faz isso, tá? Se a criança já estiver dormindo, vai lá. Qual o melhor horário que tem para a gente falar com os filhos da gente? Assim que ele adormeça. Pode ter 20 anos, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 40. O filho dormiu, você vai lá no cantinho e fala assim, ó, isso é muito importante para mim. Eu te amo. Ele dormindo, ele vai fazer assim. Por quê? O inconsciente está acordado. Vai registrar. O inconsciente está acordado. Vai ser muita gente abraçada hoje, né? Deus abençoe vocês enormemente. Muito obrigado de coração pela presença de vocês. Nós queremos, então, gostaram? Sim. Né? Então, é muito bom a gente ouvir isso, né? Que vocês aproveitem bem, então, o restante da noite. Pensem sobre tudo que foi falado aí, né? Coloquem em prática muitas coisas que foram ditas também aí, né? E é essa lição que a gente queria passar para vocês, né? Que amem esses adolescentes, essas crianças, essa família que vocês têm, né? Que é muito importante para a vida da gente, a nossa família, né? O Clóvis fez a gente refletir bastante, fez quase chorar, né? A gente quase chora de pensar em tudo que ele falou ali, e que a gente então tenha esse proveito, né? Que vocês sejam também muito amados pelos filhos de vocês, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa, o que eu queria mesmo ouvir é se valeu a pena. Pelo que eu sei, valeu, né? Sim. Valeu o tempinho, valeu tudo. Valeu? Então, tá bom. Então a gente agradece. E eu vou dar um abraço no Clóvis, então, né? Isso, a você também, que Deus te proteja, tá? E um abraço, então, para todos vocês, né? Agradecemos também a escola por nos acolher aqui também, né? E que Deus abençoe vocês também. E vou abraçá-los também, né? Porque que vocês tenham muita energia para lidar com esses adolescentes tão amados, tão queridos, né? E que às vezes dão tanta preocupação para a gente, né? Então é isso que a gente queria passar para vocês, né? Curtam bastante os filhos de vocês, mas levem na responsabilidade também. Eles têm que estudar, têm que vir para a escola, têm que cumprir a sua obrigação e têm que ser amados, tá bom? Então uma salva de palmas para todo mundo.